A Ilustre Casa de Ramires, de Eça de Queiroz. Lido por Sónia Pedro. Capítulo 3. Durante a longa semana, nas horas da calma, o fidalgo da torre trabalhou com aferro e proveito. E nessa manhã, depois de repicar a sineta no corredor, 2 vezes o Bento empurrara a porta da livraria, avisando o senhor doutor que o almocinho hoje sim à espera certamente se estragava. Mas de sobre a tira de almaço, Gonçalo rosnava: "Já vou!" sem despegar a pena que corria como quilha leve em água mansa, na pressa amorosa de terminar antes do almoço o seu capítulo 1º. E que canseira lhe custara durante esses dias esse copioso capítulo tão difícil, com o imenso castelo de Santa Ireneia a erguer, e toda uma idade esfumada da história de Portugal a condensar em contornos robustos, e a mesnada dos Ramires a apetrechar sem que faltasse uma ração nos alforjes ou uma garruncha nos caixotes sobre o doce das mulas. Mas, felizmente, na véspera, já movera para fora do castelo o troço de Lourenço Ramires, em socorro do Montemor, com um vistoso coriscar de capelos e lanças em torno ao pendão tendido. E agora, nesse remate do capítulo, era noite, e o sino do recolher tangera, e a almenara luzira na torre albarrã, e Truquetezindo Ramires descera à sala térrea da Alcáçova para cear, quando fora, diante da carcova, com 3 toques fortes, anunciando o filho-dalgo, uma buzina apressada soou. E sem que o vílico tomasse permissão do senhor, o alçapão da levadiça rangeu nas correntes de ferro, ribombou cavamente nos apoios de pedra. Quem assim chegava em dura pressa era Mendo Pais, amigo de Afonso II e mordomo da sua cúria, casado com a filha mais velha de Truquetezindo, Dona Teresa, aquela que, pelo ondeante e alvo pescoço, pelo pisar mais leve que um vôo, os Ramires chamavam a Garça Real. O senhor de Santa Ireneia correra ao patim para acolher num abraço o genro amado. Membrudo cavaleiro, com os cabelos ruivos, a alvíssima pele da raça germânica dos visigodos, e de mãos enlaçadas, ambos penetraram nessa sala de abóboda, alumiada por tochas que toscos anéis de ferro seguravam, chumbados aos muros. Ao meio pousava a maciça mesa de carvalho, rodeada de escanhos até ao topo, onde se erguia diante de um áspero mantel de linho, coberto de pratos de estanho e de picheis luzidios, a cadeira senhorial, com o açor grossamente lavrado nas altas espaldas e delas suspensa, pelo cinturão tauqueado de prata, a espada de Truquetezindo. Por trás negrejava a funda lareira apagada, toda entulhada de ramos de pinheiro, com a prateleira guarnecida de conchas entre bocais de sanguessugas, sob 2 molhos de palmas trazidas da Palestina por Gutierres Ramires, o do ultramar. Rente a um esteio da chaminé, um falcão ainda emplumado dormitava na sua alcândora, e ao lado, sobre as lajes, numa camada de juncos, 2 alões enormes dormiam também, com o focinho nas patas, as orelhas rojando. Touros de castanheiro sustentavam a um canto um pipo de vinho. Entre 2 frestas engradadas de ferro, um monge com a face sumida no capuz, sentado na borda de uma arca, lia à claridade do candil que por cima fumegava um pergaminho desenrolado. Assim, Gonçalo adornara a soturna sala afonsina com alfaias tiradas do tio Duarte, de Walter Scott, de narrativas do Panorama. Mas que esforço! E mesmo depois de colocar sobre os joelhos do monge um fólio impresso em mongúcia por Ulrich Zell, desmanchara toda essa linha tão erudita
ao recordar com um murro na mesa que ainda a imprensa se não inventara em tempos de seu avô Troctesindo, e que ao monge letrado apenas competia um pergaminho de amarelada escrita. E caminhando nos ladrilhos sonoros, desde a lareira até ao arco da porta cerrado por uma cortina de couro, Troctesindo, com a barba branca espalhada sobre os braços cruzados, escutava Mendo Pais, que na confiança de parente e amigo, jornadeara sem homens da sua mercê, cingindo apenas por cima do brial de lã cinzenta uma espada curta e um punhal sarraceno. Assodado e coberto de pó, correra Mendo Pais desde Coimbra para suplicar ao sogro, em nome do e dos preitos jurados, que se não badeasse com os de Leão e com as senhoras infantas. E já desenrolara ante o velho todos os fundamentos invocados contra elas pelos doutos notários da Cúria, as resoluções do Concílio de Toledo, a bula do apóstolo de Roma, Alexandre, o velho foro dos visigodos. De resto, que injúria fizera às senhoras infantas seu real irmão para assim chamarem hostes leonesas a terras de Portugal? Nenhuma. Nem regedoria, nem renda dos castelos e vilas da doação de Dom Sancho lhes negava o senhor Dom Afonso. O rei de Portugal só queria que nenhum palmo de chão português, baldio ou morado, jazesse fora do seu senhorio real. Escasso e ávido, el rei Dom Afonso, mas não entregara ele à senhora Dona Sancha 8.000 morabitinos de ouro? E a gratidão da irmã fora o leonês passando a raia e logo caídos os castelos formosos de Olgoso, de Contrasta, de Urros e de Lanhoselo. O mais velho da casa dos Sousas, Gonçalo Mendes, não se encontrara ao lado dos cavaleiros da Cruz na jornada das Navas, mas lá andava em recado das infantas como um moiro, talando terra portuguesa desde Aguiar até Miranda. E já pelos cerros de Além-Douro aparecera o pendão renegado das Três Arruelas e por trás, farejando, a alcateia dos Castros. Carregada de ameaça e de armas cristãs, oprimindo o reino, quando ainda moabitas e agarenos corriam à rédea solta pelos campos do sul. E um honrado senhor de Santa Ireneia, que tão rijamente ajudara a fazer o reino, não o deveria de certo desfazer, arrancando dele os pedaços melhores para monges e para donas rebeldes. Assim, com arremessados passos, a exclamar a Mendo Pais, tão acalorado do esforço e da emoção, que 2 vezes encheu de vinho uma conca de pau e de um trago a despejou. Depois, limpando a boca às costas da mão trêmula: "Ide por certo a Montemor, senhor Troctesindo Ramires, mas em recado de paz e boa avença, persuadir Vossa Senhora Dona Sancha e as senhoras infantas que voltem honradamente a quem hoje contam por seu pai e seu rei." O enorme senhor de Santa Ireneia parara, pousando no genro os olhos duros, sob a ruga das sobrancelhas, hirsutas e brancas como sarças em manhã de geada. "Irei a Montemor, Mendo Pais, mas levar o meu sangue e o dos meus para que justiça logre quem justiça tem." Então Mendo Pais, amargurado ante a heroica teima: maior dó, será bom sangue de ricos homens vertido por más desforras. Senhor Troctesindo Ramires, sabei que em Canta Pedra vos espera Lopo de Baião, o bastardo, para vos tolher a passagem com 100 lanças." Troctesindo ergueu a vasta face, com um riso tão soberbo e claro que os alões rosnaram turvamente, e acordando, o falcão esticou a asa lenta. "Boa nova e de boa esperança, e dizei, senhor mordomo-mor da Cúria, tão de feição e certa acima trazeis para me intimidar?" "Para vos intimidar? Nem o senhor arcanjo São Miguel vos intimidaria descendo do céu com toda a sua hoste e sua espada de lume. De sobra, o sei, senhor Troctesindo Ramires,
mas casei na vossa casa, e já que nesta lide não sereis por mim bem ajudado, quero ao menos que sejais bem avisado. O velho Truquetezindo bateu as palmas para chamar os sergentes. Bem, bem, assear, pois, à ceia, Frei Múnio. E vós, Mendopais, deixai receios. Se deixo, não vos pôde vir dano que me anseia de 100 lanças, de 200, que vos sujam a caminho. E enquanto o monge enrolava o seu pergaminho, se acercava da mesa, Mendopais ajuntou com tristeza, desafivelando vagarosamente o cinturão da espada. Só um cuidar me pesa, e é que, nesta jornada, senhor meu sogro, ides ficar de mal com o reino e com o rei. Ela e amigo, de mal ficarei com o reino e com o rei, mas de bem com a honra e comigo. Este grito de fidelidade tão altivo não ressoava no poemeto do tio Duarte, e quando o achou com inesperada inspiração, o fidalgo da torre, atirando a pena, esfregou as mãos, exclamou enlevado: Caramba, aqui há talento! Rematou logo o capítulo. Estava esfalfado à banca do trabalho desde as 9 horas, a reviver intensamente e em jejum as energias magníficas dos seus fortes avós. Numerou as tiras, fechou na gaveta à chave o volume do bardo. Depois, à janela, com o colete desabotoado, ainda lançou o brado genial num grave e rouco tom, como lançaria Truquetezindo. De mal com o reino e com o rei, mas de bem com a honra e comigo. E sentia nele realmente toda a alma de um Ramírez, como eles eram no século XII, de sublime lealdade, mais presos à sua palavra que um santo ao seu voto, e alegremente desbaratando para a manter bens, contentamento e vida. O Bento, que espalhara o outro repique desesperado, escancarou a porta da livraria. É o Pereira, está lá embaixo no pátio, Pereira, que quer falar ao senhor doutor. Gonçalo Mendes franziu a testa com impaciência, assim repuxado daquelas alturas onde respirava os nobres espíritos da sua raça. Que maçada! O Pereira! Que Pereira? O Pereira! O Manuel Pereira da Rioja! O Pereira brasileiro! Era um lavrador com um casal na Riosa chamado Brasileiro por ter herdado 20 contos de um tio regatão no Pará. Comprara então terras, trazida arrendada à Cortiga, a falada propriedade dos condes de Montagra. Envergava aos domingos uma sobrecasaca de pano fino e dispunha de 60 votos na freguesia. Ah, diz ao Pereira que suba, que conversamos enquanto almoço, e põe outro talher. A sala de jantar da torre, que abria por 3 portas envidraçadas para uma funda varanda alpendrada, conservava, do tempo do avô Damião, o tradutor de Valérius Flaccus, 2 formosos panos de arraz representando a expedição dos argonautas. Louças da Índia e do Japão, desirmanadas e preciosas, recheavam um imenso armário de mogno, e sobre o mármore dos aparadores rebrilhavam os restos, ainda ricos, das pratas famosas dos Ramírez que o Bento constantemente areava e polia com amor. Mas Gonçalo, sobretudo de verão, sempre almoçava e jantava na varanda luminosa e fresca, bem esteirada, revestida até meio muro por finos azulejos do século XVIII, e oferecendo a um canto, para as preguiças do charuto, um profundo canapé de palhinha com almofadas de damasco. Quando lá entrou, com os jornais da manhã que não abrira, o Pereira esperava encostado a um grosso guarda-sol de paninho escarlate, considerando pensativamente a quinta que dali se abrangia até aos álamos da ribeira do Coice e aos outeiros suaves de Valverde. Era um velho esgalgado e rijo, todo ossos, com um carão moreno, de olhos miudinhos e azulados e uma barbicha rala já branca, entre 2 enormes colarinhos presos por botões de ouro.
Homem de propriedade, acostumado à cidade e ao trato das autoridades, estendeu largamente a mão ao fidalgo da torre e aceitou sem embaraço a cadeira que ele lhe empurrara para a mesa, onde dominavam, com os seus ricos lavores, duas altas infusas de cristal antigo, uma cheia de açucenas e a outra de vinho verde. Então, que bom vento traz pela torre, Pereira amigo. Não o vejo desde abril. É verdade, meu fidalgo. Desde o sábado em que caiu a grande trovoada na véspera da eleição. Confirmou o Pereira, afagando o cabo do guarda-sol que conservara entre os joelhos. Gonçalo, numa esfaimada pressa do almoço, repicou a campainha de prata. Depois, rindo. E os seus votos, Pereira amigo, segundo o costume, lá foram para o eterno Sanches Lucena, direitinhos, como os rios vão para o mar. O Pereira também riu, com um riso agradado que lhe descobria os maus dentes. Pois o círculo era uma propriedade do Sr. Sanches Lucena, cavalheiro do Fortuna, homem de bem, conhecedor serviçal, e então, quando lhe calhava, como em abril, o apoio do governo, nem Nosso Senhor Jesus Cristo que voltasse à terra e se propusesse por Vila Clara, desalojava o patrão da Feitosa. O Bento, vagaroso, de jaqueta de lustrina preta sobre o avental resplandecente, entrava com um prato de ovos estrelados quando o fidalgo que desdobrara o guardanapo o amarrotou, arremessou com nojo. Este guardanapo já se serviu. Estou farto de gritar. Não me importa guardanapo roto ou com passagens ou com remendos, mas branquinho, fresquinho cada manhã a cheirar a alfazema. E reparando no Pereira, que discretamente arredava a cadeira: O quê? Você não almoça, Pereira? Não, agradecia muito ao fidalgo, mas nessa tarde comia as sopas com o genro, nos Bravais, que era festa pelos anos do netinho. Bravo! Parabéns, Pereira amigo! Dê lá um beijo meu ao netinho. Mas então, ao menos, um copo de vinho verde. Entre as comidas, meu fidalgo, nem água, nem vinho. Gonçalo farejara, arredara os ovos e reclamou o jantar da família, sempre muito farto e saboroso na torre, e começando por essas pesadas sopas de pão, presunto e legumes que ele desde criança adorava e chamava as palanganas. Depois, barrando de manteiga uma bolacha. Pois, francamente, Pereira, esse seu Sanches Lucena não faz honra ao círculo. Homem excelente, de certo, respeitável, obsequiador, mas mudo, Pereira, inteiramente mudo. O lavrador roçou vagarosamente pelas ventas cabeludas o lenço vermelho enrolado em bola. Sabe as coisas, pensa com acerto. Sim, mas pensamento e acerto não lhe saem de dentro do crânio. Depois está muito velho, Pereira. Que idade terá ele? 60? 65. Mas da gente muito rija, meu fidalgo. O avô durou até aos 100 anos e ainda o conheci na loja. Como? Na loja? Então o Pereira, enrolando mais o lenço, estranhou que o fidalgo não soubesse a história do Sanches Lucena, pois o avô, o Manuel Sanches, era um linheiro do Porto, da Rua das Hortas, e casado também com uma moça muito vistosa, muito farfalhuda. Bem, atalhou o fidalgo, isso é honroso para o Sanches Lucena. Gente que engordou, que trepou. E eu concordo, Pereira, o círculo deve mandar a Lisboa um homem como o Sanches Lucena, que tenha nele terra, raízes, interesses, nome. Mas é preciso que seja também homem com talento, com arrojo. Um deputado que nas grandes questões, nas crises, se erga, transporta a Câmara. E depois, Pereira amigo, em política, quem mais grita, mais arranja. Olha a Estrada da Riosa, ainda em papel, a lápis vermelho. E se o Sanches Lucena fosse homem de berrar, em São Bento já o Pereira trazia por lá os seus carros a chiar. Pereira
abanou a cabeça com tristeza. Aí talvez o fidalgo acerte. Para essa estradinha da Riosa sempre faltou quem gritasse. Aí talvez o fidalgo acerte. Mas o fidalgo emudecera, embebido na cheirosa sopa, dentro de uma caçoila nova com raninhos de hortelã. E então o Pereira, acercando mais a cadeira, cruzou no rebordo da mesa as mãos que meio século de trabalho na terra tornara negras e duras como raízes, e declarou que se atrevera a incomodar o fidalgo àquelas horas do almocinho, porque nessa semana começava um corte de madeiras para os lados de Sandim e desejava, antes que surdissem outros arranjos, conversar com Sua Excelência sobre o arrendamento da torre. Gonçalo reteve a colher num pasmo risonho. Você queria arrendar a torre, Pereira? Queria conversar com Vossa Excelência. Como o relho está despedido. Mas eu já tratei com o Casco, o José Casco dos Bravais. Ficámos meio apalavrados há dias, há mais de uma semana. Pereira coçou arrastadamente a barba rala. Pois era pena, grande pena. Ele só no sábado se inteirara da desavença com o relho. E se o fidalgo não ressalvava o segredo por quanto ficara o arrendamento? Não ressalvo não, homem. 950.000 réis. Pereira tirou da algibeira do colete a caixa de tartaruga e sorveu detidamente uma pitada com o carão pendido para a esteira. Pois maior pena, mesmo para o fidalgo. Enfim, depois de palavra trocada. Mas era pena, porque ele gostava da propriedade. Já pelo São João pensara em abeirar o fidalgo e, apesar dos tempos correrem escassos, não andaria longe de oferecer 1,50 conto, mesmo 1,150 conto. Gonçalo esqueceu a sopa numa emoção que lhe afogueou a face fina ante um tal acréscimo de renda. E a excelência de tal rendeiro, homem abastado com metal no banco e o mais fino amanhador de terras de todas as cercanias. Isso é sério, ó Pereira? O velho lavrador pousou a caixa de rapé sobre a toalha com decisão. Meu fidalgo, eu não era homem que entrasse na torre para caçoar com Vossa Excelência. Proposta a valer, escritura a fazer, mas se o arrendamento está tratado... Recolheu a caixa, apoiava a mão larga na mesa para se erguer, quando Gonçalo acudiu, nervoso, empunhando o prato. Escute, homem, eu não contei por miúdo o caso do Casco. Você compreende, sabe como essas coisas se passam. O Casco veio, conversamos, eu pedi 950.000 réis e porco pelo Natal. Primeiramente concordou que sim, logo adiante emendou que não. Voltou com o compadre, depois com a mulher e o compadre, e o afilhado, e o cão. Depois só andou aí pela quinta a medir, a cheirar a terra, acha até que aprovou. Aquelas rabulices do Casco. Por fim, uma tarde lá gemeu. Lá aceitou os 950.000 réis sem porco. Cedido porco. Aperto de mão, copo de vinho. Ficou de aparecer para combinar, tratar da escritura. Não o avistei mais, há quase 2 semanas. Naturalmente já virou. Já se arrependeu. Para resumir, não tenho com o Casco contrato firme. Foi uma conversa em que apenas estabelecemos como base a renda de 950. E eu, que detesto coisas vagas, já andava pensando em encontrar melhor homem. Mas o Pereira coçava o queixo desconfiado. Ele, em negócios, gostava de lisura. Sempre se entendera bem com o Casco. Nem por um condado se atravessaria nos arranjos do Casco. Homem violento, assomado, de modo que desejava as coisas claras para não surdir desgosto rijo. Não se lavrara a escritura. Bem, mas ficara ou não palavra dada entre o fidalgo e o Casco.
Gonçalo Mendes Ramires, que findara apressadamente a sopa e encheu um copo de vinho verde para se acalmar, fitou o lavrador quase severamente. Homem, essa pergunta! Pois se eu tivesse confirmado ao casco decisivamente a palavra de Gonçalo Ramires, estava agora aqui a tratar ou a sequer a conversar consigo, Pereira, sobre o arrendamento da torre. O Pereira baixou a cabeça. Também era verdade, pois, nesse caso, ele abria a sua atenção claramente e, como conhecia a propriedade e apurara o seu cálculo, oferecia ao fidalgo um conto 150.000 réis sem porco, mas não dava para a família nem leite, nem hortaliça, nem fruta. O fidalgo, homem só, pouco se aproveitava. A torre, porém, casa antiga, enxameava de gentes e de aderentes. Todos apanhavam, todos abusavam. Enfim, esse era o seu princípio. E de resto, para a mesa do fidalgo e mesmo dos criados, bastava o pomar e a horta de regalo. Que horta e pomar necessitavam um trato mais jeitoso. Mas ele, por amor do fidalgo e gosto seu, por lá passaria e tudo luziria. Enquanto às outras condições, aceitava as do antigo arrendamento. E escritura assinada para a outra semana no sábado. Estava feito? Gonçalo, depois de um momento em que pestanejou nervosa e tremulamente, estendeu a mão aberta ao Pereira. Toque! Agora sim! Agora fica palavra dada! Em Nosso Senhor lhe ponha virtude! Concluiu Pereira, firmado no imenso guarda-sol para se erguer. Então no sábado em Oliveira para a escritura. Assina Vossa Excelência ou o Senhor Padre Soeiro? Mas o fidalgo calculava. Não, homem, não pode ser. No sábado, com efeito, estou em Oliveira, mas são os anos da Mana Maria da Graça. Pereira destapou de novo os maus dentes num riso de estima. Ah, e como vai a senhora Dona Maria da Graça? Há que idades a não vejo. Desde o ano passado, na procissão de Passos, em Oliveira. Muito boa senhora, muito dada. E o senhor José Barrolo? Pessoa excelente também, a valer o senhor José Barrolo. E que terra a dele, a Ribeirinha, a melhor propriedade destas 20 léguas em redor. Linda propriedade, a do André Cavaleiro que lhe está pegada, a Biscaia, não se lhe compara, é como cardo ao pé de couve. Fidalgo da Torre descascava um pêssego sorrindo. Do André Cavaleiro nada presta, Pereira, nem terra, nem alma. O lavrador pareceu surpreendido. Ele imaginava que o fidalgo e o cavaleiro continuavam chegados e amigos, não em política, mas particularmente como cavalheiros. O quê? Eu e o cavaleiro? Nem como cavalheiro, nem como político, que ele nem é cavalheiro nem político, é apenas cavalo e ressabiado. O Pereira ficou silencioso com os olhos na toalha. Depois, resumindo. Então está entendido. No sábado, na cidade. E se não faz transtorno ao fidalgo, passamos pelo tabelião Guedes e fica o feito arrumado. O fidalgo, naturalmente, vai para a casa da senhora sua mana. Sempre. Apareça você às 3 horas. Lá conversamos com o padre Soeiro. Também há que idades não encontro o senhor padre Soeiro. Oh, esse ingrato agora raramente aparece na torre. Sempre em Oliveira com a Mana Graça, que é a menina dos seus encantos. Então, nem um cálice de vinho do Porto, Pereira. Bem, até sábado. Não esqueça o beijinho para o neto. Cá me vai no coração, meu fidalgo. Ora essa, pois consentia eu que Vossa Excelência se levantasse. Sei perfeitamente a escada e ainda passo pela cozinha para debicar com a tia Rosa. Já desde o tempo do paizinho da Vossa Excelência, que Deus haja, bem conheço a torre, e sempre me esperancei de trazer nesta quinta uma lavoura a meu gosto, de consolar.
Durante o café, esquecido dos jornais, Gonçalo gozou a excelência daquele negócio. 200.000 réis mais de renda e a torre tratada pelo Pereira com aquele amor da terra e saber de lavra que transformara o chavascal do Montagra numa maravilha de seara, vinha e hortal. Além disso, homem abastado, capaz de um adiantamento. E eis aí mais uma evidência do valor da torre. Esse afinco do Pereira em a arrendar, ele tão apertado, tão seguro, quase se arrependia de não lhe ter arrancado 1,2 conto. Enfim, a manhã fora fecunda. E realmente nenhum acordo firmado o colava ao casco. Entre eles apenas se esboçaram uma conversa sobre um arrendamento possível da torre, a debater depois, miudamente, numa base nova de 950.000 réis. E que insensatez se ele, por escrupuloso respeito dessa conversa esboçada, recusasse o Pereira, retivesse o casco, um lavrador de rotina, dos que raspam a terra para comer e a deixam cada ano deperecendo, mais cansada e chupada. Vento, trazes charutos! E o Joaquim que tem a égua selada das 5 para as 5:30. Sempre vou à Feitosa. Hoje é o dia. Acendeu um charuto, voltou à livraria e imediatamente releu o final magnífico. De mal com o reino e com o rei, mas de bem com a honra e comigo. Ah, como ali gritava a alma inteira do velho português no seu amor religioso da palavra e da honra. E com a tira de almaço entre os dedos junto da varanda, considerou um momento a torre, as poeirentas frestas engradadas de ferro, as resistentes ameias ainda inteiras, onde agora adejava um bando de pombas. Quantas manhãs, às frescas horas da alva, o velho truquetezindo se encostara àquelas ameias, então novas e brancas. Toda a terra em redor, semeada ou bravia, de certo pertencia ao poderoso rico homem. E o Pereira, nesse tempo, colono ou servo, só abordava o seu senhor de joelhos e tremendo, mas não lhe pagavam 1,150.000 réis da sonora moeda do reino. Também, que diabo, o vovô Truquetezindo não precisava? Quando os sacos rareavam nas arcas e os acostados rosnavam por tardança de soldo, o leal rico homem, para se prover, tinha as tulhas e as adegas dos conselhos mal defendidos, ou então, numa volta da estrada, o ovensal, voltando de recolher as rendas reais, o bufarinheiro genovês com os machos ajoujados de trouxas. Por baixo da torre, como lhe contara o papá, ainda negrejava a masmorra feudal, meio atulhada, mas com restos de correntes chumbadas aos pilares, e na abóboda a argola, de onde pendia a polé, e no lajedo os buracos em que se escurava o potro. E nessa surda e úmida cova, ovensal, farinheiros, clérigos e mesmo burgueses de foro uivavam sob o açoite ou no torniquete, até largarem agonizando o derradeiro morabitino. Ah, a romântica torre, cantada tão meigamente ao luar pelo videirinha quantos tormentos abafara. E de repente, com um berro, Gonçalo agarrou de sobre a mesa um volume do Walter Scott, que atirou sem piedade como uma pedra contra o tronco de uma faia. É que descortinara o gato da Rosa cozinheira, trepado de unhas fincadas num ramo, arqueando a espinha para assaltar o ninho de melros. Quando nessa tarde o fidalgo da torre, airoso no seu fato novo de montar, polainas de couro polido, luvas de camurça branca, parou a égua ao portão da Feitosa, um velho todo esfarrapado, com longos cabelos caídos pelos ombros e imensas barbas espalhadas pelo peito, imediatamente se ergueu do banco de pedra onde comia rodelas de chouriço, bebendo de uma cabaça, para o avisar que o Sr. Sanches Lucena e a Sra. Dona Ana andavam por fora de carruagem. Gonçalo pediu ao velho que puxasse o ferro da sineta, e entregando um cartão ao moço que entreabrira a rica grade dourada
com um S e um L entrelaçados sob uma coroa de conde. O senhor Sancho Lucena, bem? O senhor conselheiro agora um pouquinho melhor. O quê? Esteve doente? Pois o senhor conselheiro aqui há 3 ou 4 semanas andou muito agoniado. Oh, sinto muito. Diga ao senhor conselheiro que sinto muitíssimo. Chamou o velho que repicara a sineta para o recompensar com um tostão, e interessado por aquelas barbaças e melenas de mendigo de melodrama. Posso-me ser pé de esmola por estes sítios? O homem ergueu para ele os olhos sujos, avermelhados da poeira e do sol, mas risonhos, quase contentes. Também me chego pela torre, meu fidalgo, e graças a Deus lá me fazem muito bem. E então, quando lá voltar, diga ao Bento. Você conhece o Bento? Se conhecia, e a senhora Rosa. Pois diga ao Bento que lhe deu umas calças, homem. Você assim com essas calças não anda decente. O velho riu num riso lento e desdentado, mirando com gosto os sórdidos farrapos que lhe trapejavam nas canelas, mais denegridas e secas que galhos de inverno. Rotinhas, rotinhas, mas o senhor doutor Júlio diz que me ficam assim bem. O senhor doutor Júlio, quando lá passo, sempre me tira o retrato na máquina, ainda na semana passada, até com uns pedaços de grilhões dependurados do pulso e uma espada erguida na mão. Parece que para mostrar ao governo. Gonçalo, rindo, picou a égua. Pensava agora em alongar por Valverde. Depois recolheria por Vila Clara e tentaria o Gouveia a partilhar na torre um cabrito assado no espeto de cerejeira para que ele na véspera na Assembleia convidara o Manuel Duarte e o Titó. Mas ao atravessar a Cruz das Almas, onde a estrada de Corinde, tão linda, com as suas filas de álamos, cruza a ladeira de Valverde, parou, notando ao fundo para o lado de Corinde, como o confuso esbarro de uma carrada de lenha e uma carriola de açougue e uma mulher de lenço escarlate bracejando sobre a albarda de um burro e 2 lavradores de enxada às costas. E de repente todo o encalhe se despegou. A mulher, trotando no seu burrinho, logo sumida numa volta de arvoredo. A carriola solavancando num rolo leve de poeira. O carro avançando para a Cruz das Almas a chiar tardamente. Os cavadores descendo para uma chã através das leiras de feno. Na estrada só restou, como desamparado, um homem de jaqueta ao ombro que se arrastava penosamente cocheando. Gonçalo trotou com curiosidade. Que foi? Você não sei que tem. O homem, com a perna encolhida, levantou para Gonçalo uma face arrepanhada, quase desmaiada, que reluzia sob as camarinhas de suor. Nosso Senhor lhe dê muito boas tardes, meu fidalgo. Ora, o que há de ser, desgraças desta vida. E gemendo contou a sua história. Desde meses padecia de uma chaga num tornozelo que não secara nem com emplastros, nem com pó de mortinhos, nem com benzeduras, e agora andava arriba na fazenda do senhor doutor Júlio a consertar um socalco para ajudar um compadre também doente com maleitas. E zás, desaba um pedregulho que topa na ferida, leva a carne, lasca o osso, o deixa naquela lástima. Até rasgar a fralda para ensopar o sangue e amarrar por cima o lenço. Mas assim não pode andar, homem. De onde é vosso mecê? De Corinde, meu fidalgo. Manuel Solha, do lugar da finta. Até lá, sempre a meio de arrastar. E então dessa gente toda que estava aí há bocado ninguém o pôde ajudar? Um carriola, 2 latagões... Uma rija guinada, no teimoso esforço de firmar a perna, arracou um grito ao Solha, mas sorriu arquejando. Que queria o fidalgo? Cada um neste mundo tem a sua pressa. Enfim, a rapariga do burro prometera passar pela finta para avisar, e talvez um dos seus rapazes aparecesse na estrada com uma eguazita que ele comprara pela Páscoa, e que por desgraça também mancava. Imediatamente, com um salto leve, o fidalgo da torre desmontou. Bem, então, égua por égua, já vosso mecê tem aqui esta. O Solha embasbacou para Gonçalo.
Ora, esse santo nome de Deus, pois eu havia de ir a cavalo e Vossa Excelência a pé. Gonçalo ria. Homem, com essas discussões de eu a pé e você a cavalo, e faz favor e não senhor, é que perdemos um tempo precioso. Monte, esteja quieto, e trote para a finta. O outro recuava para a valeta da estrada, sacudindo a cabeça, esgazeado como no espanto de um sacrilégio. Isso é que não, meu senhor, isso é que não. Antes eu acabasse aqui à míngua com a chaga em bolor. Gonçalo bateu o pé com autoridade. Monte que mando eu. Vosso Mecê é um lavrador de enxada e eu sou um doutor formado em Coimbra. Sou eu que sei, sou eu que mando. E o Solha, logo submisso ante aquela força deslumbrante do saber superior, agarrou em silêncio a crina da égua, enfiou respeitosamente o estribo, ajudado pelo fidalgo, que sem tirar as luvas brancas lhe amparava o pé entrapado e manchado de sangue. Depois, quando ele repousou no selim com um "Ah!" consolado. Então, que tal? O homem só murmurava o nome de Nosso Senhor na gratidão e no assombro daquela caridade. Mas isto é a volta do mundo. Eu aqui na égua do fidalgo, e o fidalgo, o senhor Gonçalo Ramires da Torre, a pé pela estrada. Gonçalo gracejou e, para entreter a caminhada, perguntou pela quinta do doutor Júlio, que agora se arrojara a obras e plantações de vinha. Depois, como Manuel Solha conhecia o Pereira brasileiro, que pensara em arrendar as terras do Dr. Júlio, conversaram sobre esse esperto homem, sobre as grandezas da Cortiga. Já sem embaraço, direito no selim, no gosto daquela intimidade com o fidalgo da torre, o Solha esquecia a chaga, a dor que adormentara. E à estribeira do Solha, atento e sorrindo, o fidalgo estugava o passo na poeira branca. Assim se avizinhavam da Bica Santa, um dos sítios decantados daquelas cercanias formosas. Aí a estrada cortada na encosta do monte alarga e forma um arejado terraço de onde se abrange todo o vale de Corinde, tão rico em casais, em arvoredos, em searas, em águas. No pendor do monte, coberto de carvalhos e de fragas musgosas, brota a fonte nomeada, que já em tempos de el-rei Dom João V curava males de entranhas, e que uma devota senhora de Corinde, Dona Rosa Miranda Carneiro, mandou encanar desde o alto até a um tanque de mármore, onde agora corre beneficamente por uma bica de bronze sob a imagem e patrocínio de Santa Rosa de Lima. De cada lado do tanque se encurvam dois compridos bancos de pedra que a espalhada ramaria das carvalheiras tolda de sombra e frescura. É um suave retiro onde se apanham violetas, se comem merendas e senhoras dos arredores se sentam em rancho nas tardinhas de domingo, escutando os melros, gozando a povoada, luminosa e verdejante largueza do vale. Antes, porém, de desembocar na Bica Santa e perto do local do Cerdal, a estrada de Corinde quebra numa volta. E aí, de repente, a égua pulou num reparo que obrigou o fidalgo da torre, desconfiado da perícia do Solha, a deitar a mão à camba do freio. Fora ao encontro inesperado de uma carruagem, uma caleche forrada de azul, com a parelha coberta de redes brancas, contra a mosca e na almofada teso um cocheiro de bigode, farda de gola escarlate e chapéu de topa amarelo. E Gonçalo mantinha ainda a égua pelo freio, como arrieiro serviçal em trilho perigoso, quando avistou, sentado num dos bancos de pedra junto da bica, com o chaile-manta por cima dos joelhos, o velho Sanches Lucena. Ao lado, o trintanário, agachado, esfregava com um molho de erva a botina que a bela dona Ana lhe estendia, apanhando o vestido de linho cru, apoiando a outra mão sem luva na cinta vergada e fina. A desconcertada aparição do fidalgo da torre, puxando pela rédea a sua égua, onde se escarranchava regaladamente um cavador em mangas de camisa,
alvorotou aquele repousado e duramente recanto da bica. Sanches Lucena esbugalhava os olhos, esbugalhava os óculos, num arremesso de curiosidade que o levantara, com o pescoço esticado, o chale-manta escorregado para a relva. Dona Ana recolheu bruscamente a botina, logo empertigada, na gravidade condigna da senhora da Feitosa, retomando como uma insígnia o cabo de ouro da luneta de ouro, suspensa por um cordão de ouro, e até o trintanário ria pasmadamente para o Solha. Mas já com o seu desembaraço elegante, Gonçalo, num relance, saudara Dona Ana, apertava com fervor a mão espantada do Sanches Lucena e alegremente se congratulava por aquele encontro ditoso, pois vinha justamente da Feitosa, e aí soubera com desgosto, por um moço da quinta, de certo exagerado, que o senhor conselheiro, nas últimas semanas, andara doente. E então como estava? Como estava? Oh, a fisionomia era excelente! Pois não é verdade, senhora Dona Ana? O aspecto é excelente! Com um leve requebro da cabeça, um fofo ondear do molho de plumas brancas sob o chapéu de palha vermelha, ela volveu numa voz rolada, lenta e gorda, que arrepiou Gonçalo. O Sanches agora, graças a Deus, desfruta melhor saúde. Um pouco melhor, sim, com efeito. Muito agradecida, Vossa Excelência, Senhor Gonçalo Ramires, murmurou o descarnado e corcovado homem, repuxando para os joelhos o chale-manta. E com os óculos a luzir cravados em Gonçalo, na curiosidade que o abrasava, quase lhe rosara a face afilada, mais amarela que um círio. Mas, com o perdão de Vossa Excelência, como é que Vossa Excelência anda por aqui, pela estrada de Corinde, neste estado, a pé, trazendo à rédea um cavador de enxada? Rindo sobretudo para Dona Ana, cujos olhos formosamente negros, de uma funda refulgência líquida, também esperavam, sérios e reservados, Gonçalo contou o desastre do bom homem que encontrara no caminho gemendo, arrastando a perna escalavrada. De sorte que lhe ofereci minha égua, e até se Vossa Excelência me permite, minha senhora, é necessário que eu combine com ele o resto da jornada. Rapidamente voltou ao Solha, que de novo acanhado ante os senhores da Feitosa, com o chapéu na mão, encolhido sobre o selim, como atenuando a sua grandeza, logo se desestribou para desmontar. Mas já Gonçalo lhe ordenava que trotasse para a finta e lhe mandasse a égua por um dos seus rapazes ali à Bica Santa, onde ele se demorava com o senhor conselheiro. E quando o Solha largou, saudando desabaladamente, torcido como impelido a seu pesar pelos acenos risonhos que um cofidalgo despedia, o assombro do Sanches Lucena recomeçou. Ora, uma coisa destas! Eu tudo esperaria, tudo menos o senhor Gonçalo Mendes Ramires a trazer à rédea, pela estrada de Corinde, um cavador de enxada. E a repetição do bom samaritano, mas para melhor. Gonçalo gracejou, sentado no banco, junto de Sanches Lucena. Oh, o bom samaritano não merecera uma página tão amável no Evangelho somente por oferecer o burro a um levita doente. De certo mostrara virtudes mais belas. E sorrindo para Dona Ana, que do outro lado de Sanches Lucena espalhava a luneta com lentidão majestosa pelas árvores e pela fonte que tão bem conhecia. Há 2 anos, minha senhora, que eu não tenho a honra. Mas Sanches Lucena despediu um grito. Oh, senhor Gonçalo Ramires, Vossa Excelência traz sangue na mão! O fidalgo reparou espantado. Sobre a luva de camurça branca ressaltavam 2 manchas arroxeadas. Não é sangue meu! Foi naturalmente quando o Solha montou e eu lhe segurei o pé escalavrado. Arrancou a luva, que arremessou para as ervas bravas por trás do banco de pedra, e continuando o sorriso. Com efeito, não tenho a honra de encontrar a Vossa Excelência, minha senhora, desde o baile do Barão das Marges, em Oliveira,
o famoso baile de entrudo. Há mais de 2 anos era eu estudante e ainda me recordo que Vossa Excelência estava vestida esplendidamente de Catarina da Rússia. E enquanto a envolvia no sorrir dos olhos finos e meigos, pensava: formosa criatura, mas ordinária, e que voz! Dona Ana também se recordava do baile dos Marges. O cavalheiro, porém, está equivocado. Eu não fui de russa, fui de imperatriz. Sim, de imperatriz da Rússia, da grande Catarina, e com um gosto, com um luxo. Sanches Lucena voltou vagarosamente para Gonçalo os óculos de ouro. Apontou um dedo alongado e lívido. Pois também eu me lembro que sua mana e minha senhora, a senhora Dona Graça, traziam traje de lavradeira de Viana. Foi uma luzidíssima festa. Nem admira, o nosso Marges é sempre primoroso, e desde essa noite não tornei a encontrar a mana de Vossa Excelência em intimidade, apenas de longe, na missa. De resto, pouco residia agora em Oliveira, apesar de conservar a casa montada, criadagem e cocheira, porque ou culpa do ar ou culpa da água não se dava bem na cidade. Gonçalo acalorou mais o seu interesse. Mas então, realmente, Vossa Excelência, o que tem tido? Sancho Lucena sorriu com amargura. Os médicos em Lisboa não se entendiam. Uns atribuíam ao estômago, outros atribuíam ao coração. Portanto, aqui ou ali, víscera essencial atacada. E sofreria crises, mais crises. Enfim, com a graça de Deus, e regime, e leite, e descanso, ainda esperava arrastar uns anos. Oh, com certeza! Exclamou Gonçalo alegremente. E Vossa Excelência não pensa que a estada em Lisboa e as câmaras e a política e a terrível política o fatiguem, o agitem? Não, pelo contrário. Sanches Lucena passava toleravelmente em Lisboa, melhor mesmo que na Feitosa. Depois gostava daquela distração das câmaras. E como conservava amigos na capital, uma roda escolhida, uma roda fina. Um desses nossos excelentes amigos, Vossa Excelência de certo conhece. Ele é parente de Vossa Excelência, o Dom João de Pedrosa. Gonçalo, alheio ao homem, mesmo ao nome, murmurou polidamente. Sim, Dom João, de certo. E Sancho Lucena, passando pelas suíças brancas, a mão magríssima, quase transparente, onde reluzia um enorme anel de armas de safira. E não somente o Dom João, outro dos nossos amigos é igualmente parente de Vossa Excelência e chegado. Muitas vezes temos falado de Vossa Excelência e de sua casa, que ele pertence também à primeira nobreza, e o Barronches Manrique. Cavalheiro muito dado, muito divertido, acrescentou Dona Ana com uma convicção que lhe alteou o peito, a que o corpete justo marcava a força viçosa e a perfeição. A Gonçalo também nunca chegara a esse nome sonoro, mas não hesitou. Sim, perfeitamente, o Manrique. De resto, eu tenho tantos parentes em Lisboa e vou tão pouco a Lisboa. E Vossa Excelência, senhora Dona Ana? Mas o Sancho Lucena insistia deliciado naquela conversa de parentescos fidalgos. Vossa Excelência, naturalmente, tem em Lisboa toda a sua parentela histórica. Assim, eu creio que Vossa Excelência é primo do Duque de Lourençal, o Duarte de Lourençal. Ele não usa o título por miguelismo ou antes por hábito, mas enfim, é o legítimo Duque de Lourençal. É quem representa a Casa de Lourençal. Gonçalo, sorrindo atentamente, desabotoara o fraque, procurava a sua velha charuteira de couro.
Ah, sim, com efeito, o Duarte. Somos primos. Diz ele que somos primos e eu acredito. Entendo tão pouco de árvores de costado. De facto, as casas em Portugal andam muito cruzadas. Todos somos parentes, não só pelo lado de Adão, mas pelos godos. E Vossa Excelência, Senhora Dona Ana, prefere a estada em Lisboa? Mas, reparando que escolheram charuto, distraidamente o trincara. Oh, perdão, minha senhora, ia fumar sem saber se Vossa Excelência. Ela saudou, descendo as longas pestanas. O cavalheiro pode fumar. O Sanches não fuma, mas eu até aprecio o cheiro. Gonçalo agradeceu, enjoado com aquela voz redonda e gorda, aqueles horrendos Cavalheiro, o cavalheiro. mas pensava, que linda pele, que bela criatura! E Sanches Lucena, inexorável, estendera o dedo agudo. Pois eu conheço muito, mas não o senhor Dom Duarte Lourençal. Não tenho essa subida honra por ora. Mas seu irmão, o senhor Dom Filipe, cavalheiro estimabilíssimo, como Vossa Excelência de certo sabe. E depois, que talento no cornetim. Ah, o quê? Vossa Excelência não ouviu seu primo, o senhor Dom Filipe Lourençal, tocar cornetim? E até a bela Dona Ana se animou com um sorriso lânguido dos beiços cheios, mais vermelhos que cerejas maduras, sobre o fresco rebrilho dos dentes pequeninos. Oh, toque ricamente! O Sanches gosta muito de música. Eu também. Mas como Vossa Excelência compreende, aqui na aldeia, com a falta de recursos... Gonçalo, remessando o fósforo, exclamara logo num sincero interesse. Então, queria que Vossa Excelência ouvisse um amigo meu que é verdadeiramente sublime no violão, o Videirinha. Sanches Lucena estranhou o nome, a sua vulgaridade, e o fidalgo singelamente. É um rapaz muito meu amigo, de Vila Clara, o José Videira, ajudante da farmácia. Os óculos de Sanches Lucena cresceram do puro espanto. Ajudante da farmácia e amigo do senhor Gonçalo Mendes Ramires. Sim, deste estudante dos exames do liceu. Até o Videirinha passava as férias na torre com a mãe, antiga costureira da casa. Tão bom rapaz, tão simples. E na realidade, no violão, um gênio. Agora tem ele uma cantiga admirável que chamou o Fado dos Ramires. A música é com efeito um fado de Coimbra, um fado conhecido, mas os versos são dele. Umas quadras engraçadas sobre coisas da minha casa, lendas, patranhas. Pois ficou sublime. Ainda há dias na torre, comigo e com o Titó. E a este nome, familiar e menineiro, Sanches Lucena mostrou outro reparo. O Titó, o fidalgo ria. É uma velha alcunha de amizade que nós damos ao António Villa-Lobos. Então Sanches Lucena atirou ambos os braços como se alguém muito querido aparecesse na estrada. O António Villa-Lobos, mas esse é um dos nossos fiéis e bons amigos, cavalheiro estimabilíssimo. Quase todas as semanas nos faz o favor de aparecer pela feitosa. E agora era o fidalgo que pasmava ante essa intimidade a que nunca o Titó aludira quando no Gago, na torre, na assembleia, se berrava politicando o nome do Sanches Lucena. Ah, Vossa Excelência conhece... Mas Dona Ana, que se erguera bruscamente do banco e debruçada recolhia a luva e a sombrinha, lembrou ao marido o esfriar lento da tarde, a neblina subindo sempre àquela hora do vale aquecido. Sabes que nunca te faz bem e também não faz bem à parelha, assim parada há tanto tempo.
Imediatamente Sancho Lucena, receoso, puxara da algibeira um espesso lenço de seda branca para abafar o pescoço. E receoso também pela parelha, logo se arrancou pesadamente do banco de pedra com um aceno cansado ao trintanário para apanhar o chale, avisar o cocheiro. Mas ainda atravessou, vergado e arrimado à bengala, para o parapeito que resguarda a estrada sobre o despenhado pendor do monte, dominando o vale, e confessava a Gonçalo que aquele era, nos arredores da Feitosa, o seu passeio preferido. Não só pela beleza do sítio, já cantado pelo nosso mavioso Cunha Torres, mas porque do terraço da bica, sem esforço, sentado no banco, avistava numa largueza terras suas. Olhe, Vossa Excelência, para além daquele solto, até à chã e ao cômoro onde está a casota amarela e por trás o pinhal, tudo é meu. O pinhal ainda é meu. Acolá do renque de álamos para diante, depois do lameiro, é também meu. Ali do lado da ermida, pertence ao Montagra. Mas mais para lá, passado o azinhal, pelo monte acima, é tudo meu. O lívido dedo, o braço escanifrado na manga de casimira preta, cresciam por sobre o vale. Além os pastos, adiante os centeios, depois o bravio. Tudo dele. E por trás da magra figura alquebrada, de chapéu enterrado na nuca, o abafo de seda subido até às pálidas orelhas quase despegadas, Dona Ana, esvelta, clara e sã como um mármore, com um sorriso esquecido nos lábios gulosos, o formoso peito mais cheio, acompanhava a enumeração copiosa, afincava a luneta sobre os pastos e os pinhais e os centeios, sentindo já tudo dela. E agora, acolá, detrás do olival, concluiu Sancho Lucena com respeito, é sítio seu, senhor Gonçalo Mendes Ramires. Meu? De Vossa Excelência, quer dizer, ligado à casa de Vossa Excelência, pois não reconhece? Além, por trás do moinho, passa a estrada de Santa Maria de Craquede. São os túmulos dos seus antepassados. Passeio que eu também às vezes faço e com gosto. Ainda há um mês visitámos detidamente as ruínas e acredito que fiquei impressionado. Aquele bocado de claustro tão antigo, os grandes esquifes de pedra, a espada chumbada à abóboda por cima do túmulo do meio, é de comover. E achei muito bonito, muito filial da parte de Vossa Excelência o ter sempre aquela lâmpada de bronze acesa de noite e de dia. Gonçalo engrolou um murmúrio risonho, porque não se recordava da espada, nunca recomendara a lâmpada. Mas Sanches Lucena agora suplicava um precioso favor ao senhor Gonçalo Mendes Ramires, e era que Sua Excelência lhe concedesse a honra de o conduzir na carruagem à torre. Alvoroçadamente, Gonçalo recusou. Nem podia. Combinara com o homem da perna dorida esperar ali na bica pela sua égua. Mas fica aqui o meu trintanário que leva a égua de Vossa Excelência à torre. Não, não. Se Vossa Excelência me permite, eu espero. Depois meto pelo atalho da Craça, porque tenho às 8 horas na torre, à minha espera para jantar, o titó. Dona Ana, do meio da estrada, apressou logo o marido sacudidamente, com a ameaça renovada da friagem, do relento. Mas junto da caleche, Sanches Lucena ainda emperrou para afirmar a Gonçalo, com a descarnada mão sobre o encovado peito, que aquela tarde lhe ficava célebre. Porque vi uma coisa que poucas vezes se terá visto. O maior fidalgo de Portugal, a pé pela estrada de Corinde, levando à rédea no seu próprio cavalo um cavador de enxada.
Ajudado por Gonçalo, trepou enfim pesadamente ao estribo. Dona Ana já se enterrara nas almofadas, alçando entre as mãos, como uma insígnia, o cabo rebrilhante da luneta de ouro. O trintanário também se entesou, cruzou os braços, e a caleche, aparatosa, com as manchas brancas das redes dos cavalos, mergulhou no silêncio e na penumbra da estrada, sob a espalhada ramaria das faias. Que maçada! Exclamou Gonçalo. E não se consolava de tarde tão linda assim desperdiçada? Intolerável esse Sancho Lucena, com o senhor Dom Fulano e o senhor Dom Cicrano, e a sua gula de roda fina, e tudo ele por colina e vale. A mulher, esplêndida peça de carne, como filha de carniceiro, mas sem migalha de graça ou alma. E que voz, Jesus, que voz! Gente pedante e sabuja. E agora só desejava recuperar a sua égua, galopar para a torre e desabafar com o Titó, familiar da feitosa, o seu asco por toda aquela sancharia. A égua não tardou, a trote largo, montada pelo filho do Solha, que ao avistar o fidalgo saltou à estrada de chapéu na mão, encolchado e encarnado, balbuciando que o pai chegara bem, pedia a Nosso Senhor se lhe pagasse a caridade. Bem, bem, recados a teu pai, que estimas melhoras, lá me darei saber. Num pulo montara, galopava pelo fácil atalho da craça, mas diante do portão da torre encontrou um moço do gago com um bilhete do Titó anunciando que não podia jantar na torre porque partia nessa semana para Oliveira. Que disparate! Para Oliveira também eu parto, mas janto hoje. Até combinávamos, o levava na carruagem. Ele que ficou a fazer, o senhor Dom António. O rapaz coçou pensativamente a cabeça. O senhor Dom António passou lá por casa para eu trazer o bilhete ao fidalgo. Depois creio que tem festa, porque entrou de fronte do tio Cosme, fogueteiro, a comprar bichas de rabiar. Aquelas inesperadas bichas de rabiar causaram logo ao fidalgo uma imensa inveja. E onde é a festa, sabes? Eu não sei, meu fidalgo, mas parece que é coisa rija, porque o senhor João Gouveia encomendou lá ao patrão 2 grandes pratos de bolos de bacalhau. Bolos de bacalhau! Gonçalo sentiu como a amargura de uma traição. Oh, que animais! E de repente ideou uma vingança alegre. Pois se vires hoje o senhor Dom António ou o senhor João Gouveia, não te esqueças de lhes dizer que sinto muito, que eu também cá tinha à noite na torre uma festa. E havia senhoras. Tinha a senhora Dona Ana Lucena. Não te esqueças, hein? Gonçalo galgou as escadas rindo da sua invenção. Mas nessa noite, às 9 horas, depois do arrastado e atochado jantar com o Manuel Duarte, entrou na sala grande dos retratos, apenas alumiada pelo lampião dourado do corredor, para buscar uma caixa de charutos. E casualmente, através da janela aberta, reparou num homem que embaixo, rente da sombra dos álamos, rondava, espreitava. Mais atento, imaginou reconhecer os poderosos ombros, o andar bovino do Titó. Mas não, com certeza. O homem trazia jaqueta e carapuço de lã. Curioso, abafando os passos, ainda se abeirou da varanda. O vulto, porém, descera da estrada logo sumido sob as árvores de uma calha que contorna o casal do Miranda e desemboca adiante na Portela, junto das primeiras casas de Vila Clara.